Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 4. Neto entrou. Ao ver a mesa posta, com o grande empadão, o fiambre Godofredo de guardanapo entalado no colarinho, e com a garrafa ao lado, Neto ficou junto da porta, com um ar de surpresa, o chapéu numa das mãos, a bengala na outra. Terminou por murmurar, com uma ponta de amargura: está bem, vejo que não falta o apetite. Godofredo erguera-se logo, tomara uma vela de cima do aparador, dirigira-se à sala de visitas. Mas Neto não consentiu. Não, senhor, temos tempo de falar, acabe você de jantar. Mas Alves, depois de levar à boca uma colher de sopa repelir o prato, tocou a campainha ao lado. Neto, no entanto, pousava, vagarosamente, o seu chapéu, a sua bengala, numa cadeira, enchendo o silêncio que se fizera, com lentidão dos seus movimentos. Era um homem zarrão, que fora nos seus tempos belo homem, e conservava ainda um bom perfil, a que a extrema palidez dava uma finura e distinção. Sobre a calva tinha duas repas de cabelo, laboriosamente e singularmente arranjadas. O bigode grisalho parecia cortado rente, à direito, de uma só tesourada, e os seus menores movimentos tinham tanto uma afetação de dignidade e de seriedade, que mesmo, nesse momento, tirando devagar as luvas, parecia estar cumprindo um ato importante da vida oficial. A criada, no entanto, trouxera o cozido, e, como ela se demorava em volta da mesa, retardando, arranjando, na esperança de ouvir uma palavra, Neto, com um ar de homem de sociedade, mostrou indiferença, um ar natural, dizendo que estava um calor de rachar. Muito calor, repetiu Godofredo, que, desde a entrada de Neto, recostado na cadeira, puxando a ponta do bigode, a outra mão no bolso, não levantar os olhos da borda da mesa. Por fim a criada saiu, com ordem de esperar por outro toque da campainha para trazer o resto. E logo Godofredo ergueu-se, a fechar a porta. Então, Neto, vendo que podia falar livremente, sentou-se à borda de uma cadeira, esteve um momento esfregando ambos os joelhos com ambas as mãos, e começou num tom lento, com palavras estudadas, de intenção eloquente, para impressionar. Eu cumpri o meu dever de pai. Esperou um momento, olhando o genro, uma interrupção, uma palavra. Godofredo servia-se de arroz. Neto continuou: cumpri o meu dever de pai, e estou-o cumprindo ainda nesse momento que é solene. Logo que recebi a carta, logo que vi que havia cá na casa desinteligência, vim buscar a minha filha, para dar o tempo, para que se pudessem trocar explicações, para que se desembrulhasse a meada. Quando duas pessoas não estão de acordo, melhor é que cada um se ceife para seu lado. De longe, a sangue frio, trata-se tudo melhor. Cara a cara, palavra puxa palavra, vai tudo pela água abaixo. As palavras solenes iam-lhe escasseando. E acumulando as expressões vulgares, excitado, falou em canca borrada. Enfim, concluiu ele, o que eu quero saber é o que significa todo este escândalo. Godofredo ouvirá em silêncio, picando vagarosamente grãos de arroz. Estava decidido a não se alterar, a ser respeitoso e rígido. Desprezava o sogro, por histórias equívocas que sabia dele, sobretudo pelos seus sujos amores com a cozinheira. Aquele ar solene não o impressionava, e com duas ou três palavras secas ia facilmente dominá-lo. O escândalo não é mais nem menos do que eu lhe escrevi. Encontrei sua filha com um homem, e mandei-lhe para casa. O neto estremeceu. Aquele tom seco pareceu-lhe um insulto. Ergueu-se, com o olho aceso, a calva irritada. Ora essa! Ora essa! E se eu não a quisesse em casa? Essa não está má. Então casa-se com uma filha-família, tem-na 4 anos, e, ao fim de 4 anos, agora, minha menina, volta para a casa de teu pai?
Essa não está má. E se eu a não quisesse em casa, meu caro senhor? E se eu a não quisesse em casa? Bravejava, esquecidas todas as preocupações, com uma voz que se devia ouvir na cozinha. Muito friamente Godofredo disse: nesse caso ficava na rua. Isto acabou de enfurecer o neto. Na rua? Perfeitamente. Desonrou-me, desonrou a minha casa, aqui não há consinto. Faça as suas malas, adeus. Se o pai, se ninguém a recebe, está claro que fica na rua. Neto não podia acreditar nesta teima implacável. Tinha cruzado os braços, contemplava o genro, com um olhar que chamejava. Homem, deixe-me olhar para si. Deixe-me olhar para si, que o senhor é um monstro. Então quer o senhor dizer que abandonava sua mulher, deixava na rua, sem um canto para se abrigar? Tanta palavra torturava Godofredo. Era como remexer numa ferida que ainda sangrava. Ergueu-se, querendo dizer ainda uma palavra, acabar a discussão. Mas o neto não o deixou abrir os lábios, gritou: e não se põe uma mulher fora de casa, porque se encontrou só a receber uma visita. Godofredo ficou a olhar para ele, com os lábios trêmulos, sem poder soltar as palavras que lhe estrangulavam a garganta. Era como um horror, de dizer alto, ali, mesmo a um sogro, como a tinha encontrado, nos braços do outro. E, diante deste silêncio, Neto exaltava-se mais, triunfando: é necessário provar. A lei pede o flagrante. O senhor não viu nada, não apanhou uma carta. Toda a cólera de Godofredo fez explosão. Cartas infames, senhor. Cartas obscenas, senhor. Sabe o que lhe dizia? Que queria ter um filho dele. Um filho, que eu havia de vestir, de sustentar, de estimar, de educar. Um filho. E aqui está a educação que o senhor deu à sua filha. Neto ficará cabisbaixo. A filha não lhe falará de cartas. Passou a mão pelas duas repas da calva com um ar atrapalhado, e murmurou depois de um grande silêncio: as mulheres, quando lhes chega a veneta, escrevem coisas sem tom nem som. Godofredo não respondeu. Passeava pela sala, com as mãos nos bolsos, e sobre a mesa, o seu prato ainda com arroz, ficava esquecido e arrefecendo. Neto então bebeu um grande copo. E subitamente, como tomando uma grande resolução, dizendo a coisa suprema que ali trouxera, exclamou: mas enfim, de que quer o senhor que ela viva? Eu não tenho para vestir, nem para calçar. Godofredo parou logo, no seu lúgubre passeio. Esperava aquilo, estava preparado, tinha sua resposta, em que pôs um tom de dignidade, de homem superior às misérias do dinheiro. Enquanto sua filha estiver em casa de seu pai, e se portar bem, tem 30.000 réis por mês. A calva do neto iluminou-se, e pareceu subitamente satisfeito, toda a sua cólera desapareceu. É razoável, disse ele num tom quase enternecido. Depois os dois homens ficaram calados como se não tivessem mais nada a dizer. Godofredo tocou a campainha, a criada correu, dardejando desde a entrada um olhar a um e a outro. O café, disse Alves. E uma chávena para mim, senhora Margarida, disse o neto retomando na casa sua familiaridade de sogro. Godofredo continuava passeando na sala. Neto sentara-se à mesa, e preparava cuidadosamente um cigarro, dando de vez em quando um olhar de lado ao genro. E levou uma eternidade a preparar o cigarro, enrolou-o gordo e liso, depois metendo a onça na algibeira, para tirar a isca, exclamou, com um vago suspiro: o pior é o falatório. Godofredo não disse nada, o outro petiscou o lume, acendeu pausadamente o cigarro. E a você, na sua posição, na praça, não lhe faz senão mal. Godofredo voltou-se impaciente. E de quem é a culpa? Pois bem. Mas enfim, o melhor seria evitar o falatório. Pelo menos naqueles primeiros tempos.
Margarida entrou com o café. Godofredo sentara-se. E remexendo o açúcar, um diante do outro, o genro e o sogro estiveram um momento calados. Neto provou o café, deitou-lhe ainda mais açúcar. Depois deu 2 fumaças. E voltou à sua ideia: nem para você, nem para mim, é bom que se ponham por aí a falar. Então aquelas lentidões, aquelas pausas irritaram Godofredo. Mas que diabo! Que quer que eu lhe faça? Mas Neto conservava agora o seu ar calmo e refletido. E com uma voz tranquila falou dos seus sentimentos. Ele sempre se tivera por bom pai, e, se não fossem as circunstâncias em que estava, não teria aceitado mesada para sua filha. Não teria exigido nada. Levava-a para casa, lá viveriam todos, e acabou-se. E tudo que fosse necessário para fazer cessar o escândalo falo-ia à sua conta. Godofredo começava a perceber. O neto tinha uma outra ideia para apanhar dinheiro, e ele quis logo as coisas claras. Vamos lá a saber, sem mais circunlóquios, o que o senhor pensa. Mas o neto continuou com circunlóquios. O melhor meio de evitar o escândalo. O melhor meio de evitar o escândalo era sair de Lisboa. E a estação favorecia-os, era o tempo de ir para Banhos. Ninguém se admiraria que ele fosse, por exemplo, para Ericeira levando sua filha casada. Todo mundo suporia que Alves não podia acompanhá-la, nem deixar os seus negócios. Mas ninguém sabia se ele ia ou não ver sua mulher todas as semanas. A ideia era famosa, mas... Godofredo interrompeu-o. Mas quer que eu lhe dê o dinheiro para isso, a não ser que eu o vá roubar, ajuntou o outro muito francamente. Godofredo refletiu. Havia ali uma maneira hábil de ir passar o verão para a praia, à custa dele, mas ao mesmo tempo a ideia era prática, matava o falatório. Aceitou. E num instante regularam os detalhes. Para o aluguel da casa na Ericeira, jornadas, transporte de alguma mobília, o Godofredo dava 30 libras, e nos meses de agosto, setembro e outubro, a mesada à filha, para despesas de praia, seria elevada a 50.000 réis. E apenas dissera isto, ergue-se, querendo por todos os modos cessar aquela entrevista. E não falemos mais nisto, que tenho a cabeça em água. Estava com efeito pálido como um morto, com um começo de enxaqueca, um desejo de se deitar, de adormecer por muito tempo. Mas Neto, de pé, ainda queria dizer uma última palavra. De hora em diante, ele era o responsável por sua filha. Confiava em Deus, tinha certeza que mais tarde, passado aquele primeiro desgosto, haveria mútua indulgência, e eles se viriam a juntar. Godofredo negou, com um movimento de cabeça, um sorriso doloroso. Não, nunca desjuntaria com ela. O futuro pertence a Deus, disse Neto. Agora concordo que é melhor que estejam separados por algum tempo. E era isto que eu queria chegar, enquanto ela estiver em minha casa, é como se estivesse num convento. Respondo por ela. Godofredo fez com os ombros um movimento vago. Tudo aquilo lhe parecia palavreado. O que queria agora era estar só. Tinha tocado a campainha, Margarida preparava-se para abrir a porta, alumiar ao senhor Neto. Ele tomou o seu chapéu, bebeu, já de pé, o último gole de café, e depois de apertar a mão do genro, saiu, recomendando baixo à criada que tivesse prontas as malas da senhora, e manda dizer que não lhe esqueça aquele açucareiro de prata que lhe deu o padrinho nos anos dela. O açucareiro é dela. E desceu as escadas, regozijando-se desta boa ideia. A filha não lhe dissera nada do açucareiro. Mas enfim era dela, uma bonita peça de prata, e era bom que lhe recolhesse a casa, também. Fora, a noite estava abafada, e Neto dirigiu-se à casa devagar, levando o chapéu na mão, calculando as despesas da Ericeira, contente consigo. Os banhos iam lhe fazer bem. Com 50.000 réis por mês, da Ludovina, podia-se estar com conforto, e,
Como a Ludovina não devia aparecer, nem havia toiletes a fazer, ainda se metia dinheiro no bolso. Quando depois de subir, aos poucos, os seus 150 degraus, bateu a campainha da porta, foi a Teresa, a filha solteira, que veio abrir, a correr, com os olhos brilhantes, toda excitada. Ninguém lhe disfarçara a verdade. Sabia já que a Ludovina tinha sido apanhada com um homem, que havia um grande desgosto, que o pai fora para ter uma explicação com o Godofredo. Então, perguntou ela, sofregamente. Lá dentro falaremos. Atravessaram a cozinha, que estava às escuras com uma claridade de brasa no fogão, onde fervia a chaleira, e entraram na sala de jantar, uma espécie de cubículo nas traseiras. Sentada à mesa redonda, coberta de oleado, a criada, a senhora Joana, uma raparigota fresca, com 2 brincos ricos de senhora, e vestido de merino azul, lia o diário das novidades à luz de um candeeiro de petróleo, com abat-jour, e junto ao aparador na sombra, estendida numa cadeira de vime, calada, vestida, estava Ludovina. Quando o pai apareceu, ela ergueu-se, com os olhos ainda vermelhos, toda vestida de preto. Neto sentara-se, limpando com um lenço de seda o suor do pescoço. Os olhos das 3 mulheres devoraram-no. E como ele não se apressava, gozando a ansiedade da família, foi a senhora Joana que gritou: "Vamos lá, então, fale." Ele enrolou devagar o lenço e respondeu, no silêncio profundo da sala: "O Godofredo dá 30.000 réis por mês." Houve uma vaga respiração de alívio, correu um frêmito de satisfação. Teresa olhava a irmã, pasmada daqueles 30.000 réis que lhe vinham assim para o bolso, por ter sido apanhada com um homem. A senhora Joana confessou que era de cavalheiro. Mas a Ludovina não via nada de extraordinário. Era o que faltava é que a pusesse fora da porta, sem 5 réis. Então o pai voltou-se para ela com a testa enrugada. "E no fim dizes que não tinhas escrito nada, e ele diz que te apanhou cartas indecentes." "É mentira," disse ela simplesmente, "as cartas não diziam nada. Era uma brincadeira." Houve um silêncio. O neto, com os olhos na borda da mesa, acalmava dignamente as repas da calva. E as 3 mulheres continuavam a olhá-lo esperando outros detalhes, toda a história da entrevista. "E as malas da Lulu, ó papá?" perguntou a Terezinha, que vivia desde essa tarde com o desejo de ver chegar as malas, de as ver desfazer, apanhar algum presente. Mas o papá, todo noutra ideia, continuou, sem responder, e ficou combinado que para evitar falatório vamos passar o verão à Ericeira. Então foi uma alegria. Terezinha bateu as palmas. Joana ria, de satisfação, ela que tanto precisava de banhos. Só Ludovina ficava indiferente com uma sombra de tristeza na face, pensando no belo plano de que Godofredo andava ultimamente falando, os 2 meses de agosto e setembro passados em Sintra. E foi sentar-se de novo, enquanto Joana e Terezinha torturavam o papá de perguntas, já com planos, ambas com o entusiasmo daquela estação de banhos. E eram já 1000 planos. Teresa já paurava desabaladamente. Joana lembrava coisas que seria necessário levar, os colchões, a louça de mesa, e o piano, para dar mais alegria. O melhor seria irem todos à Ericeira, para alugar a casa. Então Ludovina saiu do seu silêncio. E é necessário uma casa em que se caiba. Que para dormir num cubículo como este de cá, não tem jeito. Diante desta exigência, o pai franziu a testa. E não se conteve e disse logo: "Hás de dormir onde puderes. Se querias os cômodos da casa de teu marido, portasses-te bem, ficasses lá." Houve um silêncio na sala. Ninguém jamais ousava replicar quando Neto erguia a voz. Então, naquele silêncio de respeito e de susto, que se fizera em torno da sua voz irritada, ele aproximou-se da mesa, tirou da algibeira um lápis, encavalou a luneta no nariz, e, sob o candeeiro, começou a fazer à margem do jornal os cálculos das despesas da Ericeira.
Toda estendida pela mesa, Terezinha havia alinhar os números, tanto para a casa, tanto da carruagem que os levasse, como uma enfiada de prazeres que brilhavam uns entre os outros. Por trás, de pé, Joana dava as suas ideias. Dentro na cozinha a chaleira do chá fervia. Uma tranquilidade honesta envolvia a casa, e na sombra Ludovina, calada, como esmagada diante da existência que agora esperava, os incômodos, a má comida, o gênio do pai, a autoridade da criada na casa, tudo que a esperava e tudo que perderá. E amaldiçoava a sua infelicidade de ter caído assim nos braços de um sujeito que ela não amava, de quem não recebia prazer, levada àquilo sem saber por quê, por tolice, por não ter que fazer, nem ela sabia por quê. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.